Bom dia a todos. A gente vai fazer vamos fazer uma reflexão a respeito do que é essa questão da humanização. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Vocês já viram algum médico que não é humano? Ou alguém que precisou de um médico e foi no médico sem ser humano? Então, o que significa a palavra humano? Eu fui no dicionário, obviamente, de português, e tem dois significados para a palavra. Então, a gente tem o aspecto biológico, em que o humano é o primata bípede, né, que é classificado como Homo sapiens sapiens. Então, todos nós aqui somos dessa espécie. Somos todos Homo sapiens sapiens. Essa é a nossa raça, inclusive. Quando alguém fala de cor como raça, é mentira. A raça, todos nós somos a mesma raça. Homo sapiens sapiens. Então, obviamente, quando a gente fala de humanizar a medicina, não estou falando disso. Porque, que eu saiba, ninguém conseguiu o diploma sem ser dessa raça. Homo sapiens sapiens. A outra classificação de humano, no dicionário, estava lá, aquele que tem compaixão. Aí eu fico pensando, né? Nós acabamos de vir da Alemanha e eu fui visitar Dachau, que foi um campo de concentração. Eu fico pensando como a gente está longe dessa categoria humano quando a gente vê o que a gente foi capaz e é capaz de fazer. Agora nós estamos vendo o que está acontecendo no planeta, né? Então, quando a gente fala de humanizar a medicina, a gente está indo atrás dessa segunda definição, da gente merecer o significado da palavra humano, que é aquele que tem compaixão, que tem amor pelo outro, que tem capacidade de se colocar no lugar do outro. O termo técnico em medicina que a gente acaba usando é empatia. Empatia é quando você é capaz de se colocar no lugar do outro. Veja, a premissa cristã que diz para você não fazer para o outro o que você não gostaria que te fizessem, ela tem um significado mais profundo do que aparentemente a gente dá para ela. Porque se eu vou me colocar no lugar de vocês, eu saio daqui, vou sentar e vou ouvir a palestra. Isso vai acontecer em alguns minutos. Eu vou sentar, a Cristina vai vir fazer a palestra e eu vou estar no lugar da Cristina. Isso é uma coisa. É bom, porque você se põe no lugar daquele outro, você consegue imaginar como você se sentiria no lugar do outro. Na minha opinião, pelo menos para o médico, é obrigatório não só que você se coloque no lugar do outro. Você tem que ver o mundo pelos olhos do outro. Você tem que ser o outro durante aquele período em que você está tentando entendê-lo. Então isso é muito mais profundo do que simplesmente eu Décio, continuar sendo Décio e me colocar no lugar da Cristina. Eu preciso entender, conhecer a Cristina. Em que ela acredita, como ela vê o mundo, o que é importante para ela. E se eu conseguir ver o mundo através dos olhos dela, e aí usar a premissa cristã de não fazer para ela o que eu não gostaria que me fizessem, aí sim eu vou estar sendo verdadeiramente cristão. Então, a maior parte de nós, ou na maior parte do tempo, nós temos dificuldade de nos colocar no lugar do outro. Imagina a capacidade de ser o outro. Então, na universidade onde eu dou aula, na Unidep, lá em Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, mesmo os brasileiros que fizeram colégio depois de 77 não sabem que existe Mato Grosso do Sul. Eles falam que o Mato Grosso, isso é do Mato Grosso do Sul, né? Então veja bem que lá no primeiro ano, no primeiro semestre do primeiro ano, a gente faz um exercício com eles que a gente chama texto experiencial. O texto experiencial é assim, eles vão chegar para o paciente e vão falar assim, me fala sobre você. E o paciente vai contar a vida dele. Depois ele vai escrever um texto em que ele escreve o texto como se fosse a pessoa. Então, eu, Dona Maria,
nasci em tal lugar. No primeiro momento, você percebe que o texto é ele escrevendo o que ele ouviu da Dona Maria. Mas com o passar do tempo e com os vários textos que eles vão escrevendo, a gente vai ensinando eles a serem a Dona Maria. No final do semestre, a gente faz uma representação em que o aluno que tirou o texto experiencial do paciente, ele senta numa cadeira e um outro aluno vai entrevistar o que tirou a história como se ele fosse o paciente. E vocês precisam ver o que acontece. Eles choram, eles se emocionam, né? Eu acho isso tão importante porque a primeira coisa que o médico tem que aprender é a ser o outro. Mesmo que aquilo vá completamente contra aquilo que ele acredita. Naquele momento, não interessa o que eu acredito, se eu sou o médico. Interessa o que o meu paciente acredita. É claro que eu não vou nunca fazer alguma coisa que vá contra os meus princípios. Mas para eu entender o que está acontecendo com ele, eu preciso ser ele. Mesmo que ele acredite que, por exemplo, uma paciente que vai lá para pedir um aborto. Eu sou absolutamente contra o aborto, eu nunca faria um aborto. Mas para eu entender o que ela está passando, até para eu poder ajudá-la, eu preciso me colocar no lugar dela e sentir o que ela está sentindo. Isso é humanizar. Parece simples, mas não é. Então, para a gente fazer só, para a gente entender melhor o que isso significa, eu queria começar falando um pouquinho sobre a questão da tecnologia na medicina. Então, muita gente acha, né, que a medicina hoje ela está impessoal por conta dos aspectos tecnológicos. Essa é uma imagem de um quadro que foi pintado da primeira cirurgia com anestesia, né? Vocês imaginam que no passado o melhor médico, o currículo do médico era o avental dele. Quanto mais sujo de sangue pus, melhor, né? Porque significava que ele tinha experiência e que ele era rápido. Você imagina, se você fosse ser operado sem anestesia, que tipo de cirurgião você queria? O minucioso ou o rápido? Não é? Então, se você imaginou o que era ser cirurgião naquela época, imagina o que era ser paciente naquela época. Portanto, a anestesia foi um grande passo na medicina. E depois da anestesia, o aparecimento, ou a descoberta dos micro-organismos, o aparecimento da antisepsia, em que nós passamos a controlar as infecções. Então, os pacientes morriam, se não morressem de dor no ato cirúrgico, eles morriam de infecção no pós-operatório. Então, era extremamente restrito. Quando esses dois eventos aconteceram, e aliás, eles foram muito bem descritos num livro chamado O Século dos Cirurgiões, deve ter em várias línguas, mudou muito a medicina, né? Então, por exemplo, se você fosse examinar um paciente, você fosse tomar o pulso do paciente, você fosse auscultar o pulmão ou o coração do seu paciente, você era obrigado a tocar no paciente, pegar o pulso, colocar o ouvido no tórax do paciente para ouvir o seu pulmão, para auscultar o seu coração. Então existia obrigatoriamente um contato. O exame físico, né, ele exige uma intimidade, que é uma outra coisa que a gente coloca muito para os alunos no primeiro ano lá. Você não está autorizado a pôr a mão no paciente antes de criar um vínculo com ele e dele permitir que você o toque, não é? Existem exames extremamente complexos, né, em termos de intimidade, morais, né, que você não pode chegar aí examinando. Você precisa criar um vínculo, a pessoa precisa criar confiança em você, perceber qual é o tom que você está dando para aquele atendimento, para aí você ter a permissão desse paciente de fazer o exame. Eu não sei se vocês já perceberam, quando a gente entra num elevador e as pessoas chegam muito perto umas das outras, todo mundo abaixa a cabeça, não é? Você já experimentou dar um beijo na boca com o olho aberto? Por que a gente fecha o olho para dar beijo na boca? Porque existe um campo de intimidade que ele não pode ser invadido. Isso traz desconforto para a gente. Então, quando você escolheu alguém que você realmente confia, que você ama,
e você vai deixar essa pessoa entrar no seu campo íntimo, você fecha o olho e fala, seja o que Deus quiser. É assim que funciona. E quando é um elevador, você abaixa a cabeça e finge que não está acontecendo, porque é desconfortável. Quem é que gosta daquela pessoa que fala perto demais de você? Ninguém gosta. Não é assim? Então você imagina fazer um exame físico. Você imagina você examinar aparelho genital, examinar... É complicado isso, é muito difícil. Você precisa ser o outro nessa hora. Bom, de qualquer maneira, cada vez se examina menos hoje. Então esse problema está sendo resolvido de uma maneira errada. Mas eu, como cirurgião, quero mostrar essa cena para vocês, que hoje, a cirurgia é basicamente isso. É a videolaparoscopia. Então, esse aqui é o cirurgião, esse aqui é o primeiro auxiliar, esse aqui é o instrumentador, esse é o segundo auxiliar. Para onde eles estão olhando? Para a TV. Alguém está vendo o paciente aqui? Pois ele está aqui embaixo de tudo esse negócio aqui. Eu digo que eu nasci uns 100 anos depois do que eu gostaria, porque uma cirurgia dessa, você sai com a luva, não tem nem sangue na luva. Eu saio com a sensação que eu não operei ninguém. Eu sou bem mais primitivo do que isso. O que me trazia prazer, às vezes, era a cirurgia a céu aberto, que hoje está em extinção. A única pessoa que, teoricamente, olharia para o paciente é esse aqui, ó. O anestesista. Ninguém nunca olha o anestesista, igual o baterista em banda, está sempre no fundo, ninguém olha. Mas está ele aqui olhando para os monitores e a cabeça do paciente está do lado de lá. Então você veja, parece uma coisa tão impessoal, Em vez de você fazer uma cirurgia, parece que você vai jogar um videogame, uma partida de videogame. Mas por um acaso alguém não quer ser operado por vídeo, prefere um talho na barriga, um corte grande na barriga? Claro que não. Então, será que essa tecnologia é ruim? Alguém preferia ser operado antes da anestesia? Ou antes do antibiótico, da antisepsia? De jeito nenhum, Então, é isso que é o problema da medicina, a tecnologia? Eu acho que não. Agora, uma das coisas que eu aprendi com um professor meu, que eu dei muita sorte nessa encarnação, o professor Amauri, ele dizia o seguinte para mim, filho, quando você chegar perto do seu paciente, primeira coisa, olha no olho dele, porque você estabelece o contato visual. Sorri. E isso vai dizer que você está feliz de estar lá. E aí põe a mão no pulso dele. Por quê? Porque você é médico. E, teoricamente, medir o pulso é uma coisa que você está habilitado a fazer. E o pulso é uma área que não é tão íntima. Aliás, quando a gente se cumprimenta com a mão. O Dr. Irvênia explica pra gente. O animal, quando ele vai suplicar, que ele se coloca numa posição inferior, ele abre a mão. Tanto que chama supinar, que é de suplicar. Quando ele está bravo e ele quer te ameaçar, ele faz assim, com a mão para baixo, para agredir se for necessário. Quando a gente conhece alguém, a gente põe a mão assim, Não estou nem suplicando, nem agredindo, vamos ver o que é que vai dar. A mesma coisa é o sorriso. Se você quer ameaçar, você mostra as presas, Você arreganha os dentes. Se você quer suplicar, você faz o biquinho do beijo, Quando você dá aquele sorriso social, nem biquinho, nem arreganhando os dentes, vamos ver. Você chega numa posição neutra para ver como é que você vai se relacionar. Então, quando você chega perto do paciente sorrindo, você já demonstra boa vontade. Se você estabelece contato visual, você diz, não tenho medo de você, mas também não quero te atacar. E quando você põe a mão no pulso, você sente o contato físico que você estabelece com o seu paciente. Olha só o paciente na UTI. Como é que você vai pegar no pulso dele? Ah, mas o paciente está entubado, ele não está consciente. Bom, ele pode nem estar consciente, mas ele está lá. E uma coisa que eu desenvolvi ao longo do tempo, uma das coisas que eu me lembro, quando eu ia vomitar, que eu passava mal e ia vomitar, a minha mãe, ela costumava colocar a mão na minha testa na hora que eu ia vomitar. E aquilo sempre me trouxe um conforto muito grande. Tanto que depois de adulto, que eu morava sozinho, quando eu ia vomitar, eu mesmo punha a mão na minha testa. Não é igual, mas ajuda, porque pelo menos eu lembrava dela, E eu aprendi a fazer isso com os pacientes também. Às vezes quando eu chego perto, principalmente antes de operar, que é uma situação desagradável, não sei quem já foi operado aqui, você nu,
deitado num lugar frio, porque geralmente o ar-condicionado está, pelo menos lá no Brasil, bem forte, e um monte de gente que eu não conheço passando de um lado para o outro, né? Aí você que é o médico é a referência do paciente. Então, eu sempre tive esse hábito de ficar do lado do paciente. O anestesista ele conhece na hora, então eu estou junto até ele dormir. A hora que ele dorme eu vou me preparar para a cirurgia, né? Então nessa hora, muitas vezes, o paciente está tão regredido, né, se sentindo tão vulnerável, que eu aprendi a colocar a mão na testa. Eu acho legal isso. Eu gostaria que fizessem em mim. Como não dá para estar a minha mãe lá, e já não dá para eu pôr a minha própria mão, que alguém que eu confie ponha, né? E aí o médico que vai te operar, você confia nele, senão você não estaria lá. Então ele pode fazer isso. Então até isso é complicado, olha a distância, né? Por isso que a gente tem lutado muito contra a distanásia. Quer dizer, a UTI não é um lugar para se morrer. A UTI é um lugar para você quando você tem chance de sobreviver. O lugar de morrer é junto de quem você ama. Você precisa ir para casa quando você vai morrer. Se não tem mais jeito de tratar, o lugar para ir é para casa. A gente tem medo de ver as pessoas morrerem, não pode. Porque o momento da morte é um momento difícil, é uma crise. E o que mais você quer ao seu redor são pessoas que te amam. Você quer se despedir dessas pessoas. E a UTI não é o lugar para isso. Olha só a situação. Você está com frio, sozinho, invadido com sondas, agulhas. Hoje em dia você tem o home care, você pode ter o mínimo conforto, atenção, né? Os cuidados paliativos. E você pode fazer isso em casa. Então ficou difícil também com a tecnologia, muitas vezes, você se aproximar desse paciente. Mas você não pode desistir, você tem que insistir, né? Por quê? Porque existe algumas coisas que a medicina moderna provocou que são desagradáveis. Então, eu estou mostrando para vocês que a tecnologia, ela gerou algumas consequências, mas ela é necessária, né? Então, a despersonalização do paciente, ou seja, agora não, eu estou dando aula para o primeiro e para o segundo ano, mas quando eu morava em Santos, uma outra cidade do Brasil, eu dava aula ao contrário, eu dava aula para o quinto e para o sexto anos. E às vezes a gente ia passar a visita nos pacientes. E era assim, vamos lá, o que tem no leito 1? No leito 1 tem uma hérnia. E no leito 2? No leito 2 tem uma vesícula. Só que aí chegava lá no leito 1, tinha uma pessoa deitada lá. Cadê a hérnia? Chegava no leito 2, tinha uma pessoa deitada lá. Cadê a vesícula? Então, é o número e a doença. No lugar da pessoa. Né? Eu nunca vi uma vesícula chegar no hospital sem uma pessoa em volta da vesícula. Não é? Eu nunca vi uma hérnia pegar ônibus, por exemplo. Não é engraçado isso? E a gente faz uma medicina da doença e não a medicina da saúde. A gente não atende pessoas, a gente atende doenças. E não existem doenças, existem doentes. E nós precisamos tratar os doentes e não as doenças. Parece a mesma coisa, mas não é. É algo radicalmente diferente. Então, quando a gente olha para a pessoa e não vê a pessoa, mas vê a doença, então tem alguma coisa errada. Você está despersonalizando a pessoa, né? Você está transformando a pessoa numa doença, né? E aí você comete esses erros de trocar o doente pela doença e o nome pelo número do leito, né? Muito bem. Concluo então que a tecnologia não é um problema. O problema é como nós usamos a tecnologia. Porque a tecnologia é uma ferramenta da boa medicina e não é um jeito de fazer medicina. Então, se eu tenho hoje, na minha especialidade, a gente tem hoje a cápsula endoscópica. Então é um comprimido que na verdade é uma câmara fotográfica de alta definição que tira até 36 fotos por segundo. Aí eu dou aquilo para o meu paciente engolir. E ele toma com um pouquinho de água e ela vai tirando fotos de todo o tubo digestivo dele e passando tudo para um gravadorzinho. Aí depois eu boto no computador e vou assistir
um filme bem monótono, diga-se de passagem, de 4 horas. Não é? E que eu vou ver todo o tubo digestivo do meu paciente. Isso é ruim? Claro que não. O que é ruim é eu só assistir o filme e não saber quem é o dono daquele intestino. Por que que ele está fazendo aquele exame? O que é que ele sente? Qual é a angústia dele? Por que que ele foi procurar o médico? O que que ele está buscando? O que que ele está procurando? Né? A gente tem um conceito muito errado de doença. Né? Eu imagino que aqui, nessa sala, deva ter pelo menos umas 4 ou 5 pessoas, vou chutar baixo, que tomem remédios rotineiramente. Pressão alta, diabetes, ou alguma doença controlável, crônica hoje em dia. Uma pessoa que tem pressão alta, que toma o seu remédio todo dia de manhã, no café da manhã, e que vive a sua vida normal, ela é uma pessoa doente? Você consideraria essa pessoa uma pessoa doente? Ela tem um diagnóstico, hipertensão arterial sistêmica. E por conta disso ela é uma pessoa doente? Por outro lado, quantas pessoas vocês conhecem que vão ao médico, faz tomografia, ressonância, exame de laboratório, e aí o médico vira para ela e fala assim, você não tem nada. Olha, se eu não tenho nada, o que eu estou fazendo aqui? Você não tem nada biológico. Essa pessoa é saudável? Porque os exames dela estão normais? Então, o que é ser doente? E o que é ser saudável? Esse conceito, ele extrapola em muito o aspecto biológico das pessoas. Né? A própria OMS, ela considera a saúde não apenas a ausência de doença, mas o perfeito equilíbrio biopsicossocial. Apesar de eu considerar esse conceito incompleto, nem este nós alcançamos ainda como médicos. A medicina que nós fazemos é uma medicina biomédica, é um modelo biomédico. Nós olhamos apenas o aspecto biológico. O que é a nossa base, né? A nossa base é a medicina hipocrática. Hipócrates, na escola de Cos, que foi a primeira escola médica mais famosa, né? Tinham muitas na Grécia naquela época, mas na ilha de Cos, Hipócrates tinha essa escola, e ele era um grande amigo de Sócrates. E eles andavam juntos e discutiam filosofia e medicina. Né? E por isso Hipócrates deu um grande avanço na medicina. Então, Hipócrates, ele tinha uma visão integral do ser humano. Ele pensava no biológico, no psicológico, no emocional, mas ele também pensava no ecológico e ele também pensava no espiritual. Nós nos perdemos nesse caminho por conta da empolgação que nós tivemos quando nós descobrimos a tecnologia, e essa tecnologia que nos fez avançar enormemente na nossa capacidade de cuidar dos nossos pacientes. Todo mundo que tinha apendicite morria. Eram muito poucos que não morriam. Agora são muito poucos que morrem. Por quê? Porque nós aprendemos a lidar com aquilo. O problema é quando nós passamos a acreditar que era só aquilo. Então, se a tecnologia não é um problema, né, qual é o problema? Na minha opinião, né, o problema é o paradigma. O que é paradigma? Paradigma é um combinado. Então o paradigma é assim, todo mundo que faz a mesma ciência ou a mesma arte se reúne, por isso que existem os congressos, para a gente combinar o que a gente vai considerar certo e o que a gente vai considerar errado. Isso é um combinado. Então o paradigma é uma maneira de estudar. O paradigma materialista, ele não fala assim, o espírito não existe, ele ignora o espírito. O paradigma materialista diz assim, vamos estudar a matéria? Ponto. E o paradigma espiritualista, ele não diz assim, a matéria não existe. Ele diz assim, existe mais do que a matéria. Então, nós não precisamos abandonar absolutamente nada do que nós aprendemos com o paradigma materialista. Mas nós precisamos dar um passo adiante, porque o paradigma materialista não explica mais, não dá mais respostas para as nossas perguntas.
e nós precisamos dar um passo adiante. Então nós não estamos aqui criticando o paradigma materialista, mas dizendo que ele já é supérfluo. Ele já é supérfluo, não, ele é ultrapassado. Alguém aqui ainda datilografa a carta com máquina de escrever? Alguém faz isso? Nem os mais nostálgicos fazem isso. Você pode até ter ela lá para olhar, peça de museu. Ninguém faz isso. Não é? Por quê? Porque existem ferramentas muito mais eficientes. Por que não usá-las? Não tem motivo. Então hoje, a ciência está indo, para não falar paradigma espiritualista, tem muita gente usando o paradigma pós-materialista. Usa esse termo. Para quê? Para a gente abrir as nossas possibilidades de estudo. Então, o paradigma materialista, ele reduz a pessoa ao seu corpo biológico. Então, o homem como máquina. Né? E a cura é atributo do médico e não do paciente. Então, se você é uma máquina, você não pode se consertar. Quem vai te consertar? O mecânico. Quem é o mecânico? O médico. Isso é um erro grave, né? Na minha opinião. É como você colocar um óculos de leitura para tentar olhar uma paisagem. Você vai ver tudo embaçado. Por quê? Porque ninguém cura ninguém. Eu vou completar agora, em dezembro, 30 anos de formado. E eu cheguei à conclusão, olhando para trás, que eu nunca curei ninguém. E, obviamente, nunca vou curar. A tarefa do médico é amparar, auxiliar, conduzir. E se o paciente aceita essa condução, ele encontra a cura. Mas é ele que se cura. Se fosse eu a curar, toda vez que eu faço o diagnóstico certo, dou o remédio certo, o paciente tinha que ficar bom. Isso não acontece. Tem paciente que fica bom, tem paciente que não fica. E o pior, para o nosso orgulho, às vezes o paciente fica bom até quando você erra o diagnóstico. É aquela história, o paciente fica bom com o médico, sem o médico, ou apesar do médico. Né? Isso mostra claramente a nossa tarefa, que é uma tarefa de auxílio, e não uma tarefa de cura. Eu tenho que tratar da minha cura, coisa que já é complexa, né? E está difícil. Então, quando você vê o paciente como uma máquina, essa negação do espírito amplia o poder do médico e cria uma ilusão de poder, né? E essa ilusão de poder dá ao médico a impressão de que ele é o dono daquela vida, de que depende dele aquela pessoa sobreviver ou não, viver ou não, estar bem ou não. Muitas vezes, em conversas informais, a gente percebe assim: nossa, fiz uma cirurgia maravilhosa. Puxa, que cirurgia você fez? Fiz um transplante, fiz alguma coisa muito complexa. Puxa, que legal, né? Nossa, foi ótima a cirurgia. Como é que está o paciente? Ele morreu, mas a cirurgia foi muito boa, né? Quer dizer, é verdade, né? A cirurgia às vezes pode ser muito boa, mas para o paciente não significou nada. Porque ele não aceitou aquela sugestão. Ele não aproveitou aquela janela. A minha opinião é que quando a gente opera, quando a gente tira um tumor, quando a gente faz uma medicação, a gente está abrindo uma janela. Essa janela é a oportunidade que o paciente tem de sair daquela situação. Mas ele sair ou não, depende dele. Ele é que vai se motivar ou não para fazer. Então, quando você acha que você é médico para curar, o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Porque mais cedo ou mais tarde, alguém vai morrer. E vai morrer com você. E nessa hora, você vai sofrer, porque todo mundo sofre. Essa questão da morte é um assunto muito mal discutido. E quando eu estava fazendo meu doutorado, eu quis aproveitar que na minha sala eu tinha vários médicos que eram professores, portanto formadores de opinião nas suas universidades, e eu fiz um questionário para estudar o médico diante da morte. Quando eu distribuí o questionário, muitos deles falaram assim: mas não tem assunto melhor para você pesquisar?
E o que mais ficou chateado e quase não respondeu o meu questionário era a oncologista. Pode parecer um absurdo, mas é bem compreensível. Quem melhor do que um oncologista para fugir da morte? Por quê? Porque na cabeça dele ele estava lá para curar. E ele é das especialidades que menos cura. Então isso gera um sofrimento. A morte gera sofrimento por vários motivos. E gera sofrimento em todo mundo, não é só no médico. Mas para o médico, além do sofrimento normal da morte, que é o sofrimento da perda, da ausência, é o sofrimento do ignorado, do misterioso, né, do não conhecido, coisa que o Espiritismo colabora muito, né, revelando o que existe depois da morte. Além de tudo isso, para o médico existe a frustração. A frustração de não ter feito o que ele achava que era o seu trabalho, que é curar. E isso faz com que cada um reaja de um jeito. Alguns colegas, eles ficam irritados, bravos com o paciente. Eles sempre acham que não deu certo porque a culpa é do paciente. Sim, de uma certa maneira é mesmo. Mas ele não tem que ficar irritado com o paciente. Ele tem que tentar entender por que aquilo não está dando certo. O porquê que aquele paciente está pedindo aquela coisa. A gente estava falando agora sobre o suicídio. Eu li um artigo que foi feito na Suécia, na Suíça, em que os pacientes que pediram o suicídio assistido, eles fizeram um trabalho com 100 pacientes. Os 100 pacientes que pediram o suicídio assistido, ao invés de receber o suicídio, eles receberam antidepressivos. E ao final do tratamento, 80 dos 100 não queriam mais o suicídio assistido. Se uma pessoa chega para você e diz assim, eu quero morrer, ela não está pedindo para você puxar uma arma e dar um tiro na cabeça dela. Ela está pedindo ajuda. Ela está desesperada. E você está lá para ajudar ela a morrer? Não, para ajudar ela a viver. Então, por isso que eu sou radicalmente contra qualquer tipo de ato médico que abrevie ou que retire a vida, porque é a antítese do que eu escolhi para fazer na minha vida. Eu escolhi ser médico para ajudar as pessoas a viverem com conforto, com tranquilidade, com qualidade, e não abreviar a vida delas, né? Não ajudá-las a morrer quando elas ainda podem viver, mas quando elas estão no processo da morte, aí sim, aí eu tenho que ajudá-las a morrer com dignidade, com conforto. Então nem eutanásia, nem distanásia. O que a gente prega é a morte no seu tempo certo, é a eutanásia, a ortotanásia, que é a morte correta. Então não adianta nada, eu tenho um paciente que não tem nenhuma chance de sobreviver, esse paciente está lá sofrendo, eu vou dar um analgésico, vou dar conforto para ele, eu posso tirar o tratamento, mas nunca o cuidado. Todo mundo lembra da Terra Esquiavo? A Terra Esquiavo que lá na Inglaterra, que a família não queria a eutanásia, o marido pedia eutanásia. Bom, aquele é um ótimo caso, porque aquela paciente, ela não recebia tratamento. Ela tinha uma gastrostomia, uma sonda, e pela sonda ela era alimentada e hidratada. Ela precisava de alguém que desse banho nela, que a trocasse, que a lavasse, e que desse para ela, através da gastrostomia, água e alimento. Ela não precisava de droga nenhuma, de remédio nenhum. E o que eles chamaram de eutanásia foi a suspensão do alimento e da água. Isso para mim é homicídio. Homicídio de incapaz. Não é? É uma confusão que se faz entre cuidar e tratar. Então, quando eu percebo que aquele paciente não tem nem mais prognóstico, ele vai morrer daquela doença, eu posso tirar o tratamento. Eu não vou mais dar antibiótico, eu não vou mais dar drogas caras, mas eu nunca vou deixar de cuidar daquela pessoa, de alimentar, de mantê-la aquecida, hidratada. Essa é a diferença entre uma distanásia, uma eutanásia e uma ortotanásia. Eu vou continuar vendo meu paciente como um ser. Então, quando você tem um bebê em casa, e esse bebê precisa tomar banho, esse bebê precisa ser alimentado, isso daí é tratamento ou é cuidado? Cuidado.
né? Então, essas coisas precisam ficar claras e nem sempre elas estão claras. E aí o que acontece dentro dessa visão biomédica é que o paciente vira um objeto. E a família? A família é quem vai te processar depois, se as coisas não saírem como deveriam sair. Então virou uma relação de consumo. Isso não existe em medicina. Porque nenhum médico pode garantir resultado. Porque o resultado não depende dele, exclusivamente. Depende da parceria que se forma. Quando eu faço um diagnóstico de uma doença grave, de um câncer, eu sempre peço a presença da família. Porque a gente tem que fazer um time. Sou eu, o paciente e a família. E as coisas só vão dar certo se esse time trabalhar em equipe. Se todos trabalharem ao mesmo tempo, com o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? É amparar esse paciente. Se for para a cura, que seja. Se não for, que seja para uma vida digna, mesmo que seja curta, mesmo que ela esteja terminando. E a gente percebe que o desencarne se dá de uma maneira muito mais suave, muito mais harmoniosa. E essas pessoas, elas se transformam em oráculos. Porque aquele paciente que sabe que vai morrer daqui a pouco, ele não tem mais esse medo, ele não tem mais ruídos, interferências que nós temos, né? Por exemplo, o que eu vou fazer o ano que vem? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu não vou? Eu vou trocar de carro? Eu vou mudar de casa? Eu vou mudar de emprego? Isso tudo fica habitando a sua cabeça. Aí você sabe que você vai morrer em 3 meses. O que importa o que vai acontecer o ano que vem? O que importa se o carro é novo ou é velho? Então eu não sei, eu vou falar porque para mim funcionou. Eu tomei uma decisão na minha vida. Todas as vezes eu paro para pensar. E eu faço a seguinte reflexão. Se eu fosse morrer daqui 3 meses, o que é que eu mudava na minha vida? Se tem alguma coisa para mudar, eu mudo agora. Eu vivo a minha vida como se eu fosse morrer daqui 3 meses. Então eu não faço nada que eu não gosto de fazer. Eu não perco meu tempo com coisas que eu acho que são inúteis. Eu faço aquilo que me traz prazer, aquilo que me dá satisfação. Porque se eu for morrer daqui 3 meses, eu não vou ter arrependimento. O que adianta alguém me avisar que eu vou morrer daqui 3 meses e eu sair correndo atrás de fazer o que eu não fiz os outros 52 anos da minha vida? Quando a gente é jovem, adolescente, a gente tem muita coisa para fazer. Aí sim, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras. Mas depois que a gente já passou da metade da vida, eu vou continuar agindo como se eu fosse eterno? Não, eu acho que não. E eu acho que eu aprendi isso com os meus pacientes, aqueles que morreram. Todos eles me ensinaram alguma coisa, né? E me ensinaram que a vida é para ser vivida agora. E que felicidade não é um lugar que eu tenho que chegar. Felicidade é o caminho que eu estou fazendo para ir para onde eu vou. Então isso é uma coisa que eu decido agora, se eu vou ser feliz ou não. E eu que escolho, né? Independente do que esteja acontecendo ao meu redor. Isso eu acho muito importante. Então, se eu simplesmente mudar de paradigma, sem fazer mais nada, o que vai acontecer? Eu vou ver o meu paciente como algo muito maior do que o seu corpo biológico. Eu vou introduzir questões filosóficas e morais como fator de saúde e doença, e isso hoje em dia, as pesquisas já mostram isso. Os trabalhos do Dr. Harold Canning, da Universidade de Duke, dos Estados Unidos, são mais de 400 artigos publicados, falando sobre saúde e espiritualidade, e mostrando, estatisticamente, como a espiritualidade é um fator promotor de saúde. Aquelas pessoas que têm alguma crença, que pensam na transcendência de alguma maneira, elas vivem em média 7 anos mais do que as outras. Então, vocês que estão aqui neste sábado, sentados, ouvindo a gente falar, vocês obviamente pensam nisso, portanto, tem essa boa notícia, você deve viver 7 anos a mais do que a média das pessoas. E não param aí as boas notícias, quer dizer, você adoece menos do que a maioria das pessoas. E se você adoecer, você se recupera mais rápido, né? Isso tudo foi provado estatisticamente. Então, esses trabalhos do Dr. Canning, eles obrigam o médico a olhar para a questão da espiritualidade de uma maneira diferente. E é por isso que os congressos de medicina e espiritualidade estão cada vez mais comuns, mais frequentes, com maior número de interessados. E o foco central
na espiritualidade é a pessoa, não a doença. Pessoa é uma palavra que eu adoro. Em português, pessoa significa indivíduo humano. Porque uma formiga é um indivíduo, né? Um cachorro, um gato são indivíduos. O homem é um indivíduo. Mas pessoa é uma palavra que denomina o indivíduo humano. Então, você é uma pessoa, porque você é um indivíduo humano. E pessoa, só os humanos, né? Apesar de ter um humorista no Brasil que está famoso agora, que ele chama o cachorro de ser humaninho, né? Um ser humano pequenininho, mas ele não é ainda, né? Então, se eu olho para o meu paciente como pessoa, eu já estou admitindo algo muito maior, né? Ele não é apenas o seu corpo biológico. E isso reformulando o conceito de cura. Como a gente falou, o que é ser doente e o que é ser saudável. Então eu já tive a oportunidade de presenciar pessoas que a gente falava, no começo parece uma brincadeira, mas não é, que morreram curadas. Morreram curadas. Às vezes é aquela pessoa que passou uma vida angustiada, com uma série de questões que ela não conseguia resolver. E aí ela fica gravemente doente. E aquela experiência de vivência da doença trouxe para ela uma experiência que fez ela ver a vida de uma maneira completamente diferente. E aí você percebe que aquela pessoa se curou. E ela morre da doença, mas ela morre curada, né? E isso traz uma paz muito grande para a gente que fica. Porque a gente percebe que a morte não é tão tenebrosa quanto parece. Aliás, se você for pegar os relatos de experiência de quase morte, você vai ver que é o contrário. A sensação da morte é muito agradável. E eu tenho para mim que a morte é ruim para quem fica, não para quem vai. E depois de estudar o Espiritismo, eu tenho certeza que o lado ruim é esse aqui. Nascer é que é uma droga. Morrer é muito bom. Tanto que quando você vai nascer, os livros do André Luiz mostram isso, todo mundo fica muito triste. Vou reencarnar, todo mundo chora, aquela tristeza, coitadinho. Aí na hora que vai desencarnar tem festa do outro lado, vai voltar, que bom, né? E a gente quer ficar aqui de tudo quanto é jeito, né? Calma, gente, tudo tem sua hora, né? Então esse é o desenvolvimento da visão integral que o paradigma espiritualista dá. Então desfragmentar o doente, quer dizer, o doente não é mais esquartejado, não é manda o joelho para o ortopedista, manda o coração para o cardiologista, o pulmão para o pneumologista, o estômago para o gastroenterologista e vai quartejando o cidadão, né? Não dá para fazer isso. Eu nunca vi ninguém deixar o coração no médico para trocar a válvula e buscar depois. O coração vai junto, está em volta. O paciente está em volta do coração dele, então não dá. Tratar o doente, não a doença, valorizar os aspectos morais e valorizar os aspectos espirituais. Isso também é uma outra coisa que era negligenciada e que atualmente cada vez mais está sendo dada atenção para isso. O José Roberto, que é companheiro nosso lá de Vitória, ele é intensivista e uma vez ele estava cuidando de um paciente que era da Umbanda e a família estava querendo dar um banho de pipoca no paciente. E ele perguntou para o paciente queria, o paciente falou que sim, ele foi ver o que era o tal do banho de pipoca. Era um banho de pipoca, eles iam levar pipoca e iam dar o banho no paciente. Conversou com a enfermeira, ajeitou tudo e fizeram o banho de pipoca. O paciente melhorou. Isso é muito importante. A gente tem que valorizar a prática. É o que eu estava falando no começo. Não interessa eu me colocar no lugar dele. Eu acho que banho de pipoca não funciona, mas ele acha que funciona. O que interessa é o que ele acha, não o que eu acho. A minha esposa, ela tem asma, faz tempo que ela não tem crise. E a gente estava na Alemanha, a gente foi dormir num lugar que estava com um cheiro forte de mofo. Ela já ficou estressada, achou que ia entrar em crise. A gente foi e comprou uma bombinha lá de broncodilatador. Ela segurou a bombinha e melhorou, ela nem usou. É aquela questão, não, agora eu estou com a bombinha, tudo vai dar certo. Tem gente que faz isso com pé de coelho. Para o coelho nunca dá sorte, mas para você pode dar. Tanto faz, o que interessa é onde você projeta o seu desejo, onde você projeta o significado e você realmente acreditar que aquilo vai dar certo. Por isso que eu digo, eu não gostava disso, depois que eu entendi essa parte, eu fiz isso. No meu consultório, eu coloquei todos os diplomas.
título de especialista nisso, título de especialista naquilo, doutorado, pus tudo lá. E ficou aquele bando de quadro lá, que eu sei que aquilo não sou eu, né? Eu estou aquilo, né? Mas por que eu pus? Porque o paciente entra, olha e fala, pô, esse cara é bom, ele vai resolver meu problema. Né? Então, boto o aventalzinho. Eu só não consegui ainda trabalhar de avental e gravata, que não sou eu aí, né? Mas é importante isso. Por quê? Porque eu estou preocupado não é com o que eu acho importante, mas com o que ele acha importante. E se ele acha isso importante, é importante para mim. Porque eu estou lá para ele, ele não está lá para mim. E isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atento. Então, a relação médico-paciente, eu falo que é uma relação como qualquer outra relação humana, só que ela é estabelecida num momento de crise. Então, ela traz uma série de problemas e dificuldades. E dessa relação, desse momento de crise, o importante é que eu sou aquele que foi treinado para aquele momento, não o paciente. E por isso eu tenho mais responsabilidade sobre a relação do que ele. Agora, eu não conheço nenhuma relação humana que tenha dado certo sem honestidade. Então, como dizia um amigo meu, é como um cristal. Se quebrar, você cola, mas fica feio. A cola, aquela marca vai ficar pro resto da vida. Então, uma coisa que eu não faço é mentir para o paciente. Ah, você vai falar que ele tem câncer? Sim. Se ele perguntar, eu nunca minto. Eu posso até omitir algumas coisas. Se eu acho que aquilo vai trazer ansiedade, que aquilo não vai ajudar, eu omito. Mas se ele pergunta, eu nunca minto. Porque o paciente sabe que ele pode contar comigo. E na hora da morte, não se iludam, é um momento de solidão. Porque a família não consegue lidar com aquilo, não fala com o paciente não consegue falar com a família, e se o médico não conseguir falar com o paciente, ele fica sozinho. Quantas vezes eu já vi levar o paciente para radioterapia, todo mundo careca, todo mundo ali magro, careca, aí leva e fala, olha, isso aqui é um lugar para tratar câncer, eu não tenho câncer. Não, pai, você não tem, é diferente, seu caso é diferente. Além de tudo, te chama de burro. Não é assim, gente. Eu tive um caso que ilustra bem isso. Quando eu morava em Santos, eu abasteci meu carro no posto, e o funcionário do posto, o frentista, ficou meu amigo, a gente conversava. Aí um belo dia ele me perguntou, doutor, o senhor faz cirurgia? Eu falei, é. O senhor opera pâncreas? Eu falei, opero. Sabe o que é, doutor? Meu pai está com câncer de pâncreas. Eu falei, olha, leva ele lá no hospital, trabalhar no hospital público lá. A gente pode, não, doutor, ele já foi feito tratamento, tudo. Mas a gente está com um problema que é o seguinte, ele não sabe que ele tem câncer. E a gente está muito preocupado com isso. Será que o senhor podia ajudar? Eu falei, posso sim. Faz o seguinte, leva ele lá no consultório, a gente vai conversar. Aí ele foi. O paciente, o pai com câncer, a esposa e 4 filhos. Todos adultos. Entraram no consultório. Os 6. Aí a gente começou a conversar, eu tirei uma história, vi o que tinha acontecido. E na hora de examinar, eu falei, olha, agora vocês aguardam lá fora, que eu vou conversar com ele. Depois vou examiná-lo, depois vocês entram. Aí ele deitou na maca, eu examinei. Na verdade, eu não precisava examinar, eu já sabia o que ele tinha, o diagnóstico já estava fechado. Eu perguntei, o senhor sabe o que o senhor tem? Ele falou, doutor, eu sou pobre, mas não sou burro. Eu tenho câncer. E o senhor sabe que tipo de câncer que é? Sei, doutor, é um grave. Eu vou morrer. Acho que eu não chego no final do ano. Como é que o senhor está a respeito disso? Não, eu estou tranquilo, doutor. Eu vivi uma vida boa, o senhor viu? Criei 4 filhos honestos, pessoas trabalhadoras, tive uma companheira muito boa, nunca fiz nada de errado com ela. Eu estou tranquilo, eu acho que eu fiz minha parte. E o senhor acha que eu posso ajudar o senhor em alguma coisa? Pode, doutor. O que eu posso fazer pelo senhor? Conta para eles não sabem. Então, você vê a situação? Aí, o que aconteceu? Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, o senhor sai, eu vou chamar eles aqui e vou contar. E aí, quando vocês chegarem em casa, o senhor conversa com eles direitinho. Ele falou, tá bom, doutor. Ficou todo contente. Aí, a família entrou e eu expliquei. E eles falaram assim, mas doutor, como é que nós vamos falar com eles sobre isso? Eu falei, falando. E ele me contou depois que quando eles chegaram em casa,
Eles se reuniram e conversaram sobre isso. Foi uma choradeira danada, mas se despediram, se abraçaram, né? Resolveram a questão. Então você vê, às vezes, o médico é só essa ponte. Eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi, eu, elemento neutro, porque eu não era filho, não era pai, eu não era irmão, eu não era mãe. E eu tive a oportunidade de fazer o diagnóstico do que estava acontecendo na relação e fazer o contato. Isso é fundamental, né? Então, essa confiança é muito importante. E se o paciente pergunta para mim, eu tenho câncer? Eu falo, não é câncer, não. Ele vai falar, não posso confiar nesse cara. Ele já saiu mentindo. Né? Então, eu não posso mentir. Essa relação tem que ser sempre de honestidade. Estabelecimento das responsabilidades, direitos e deveres. Isso também tem que ficar muito claro. Porque eu não sou Deus. Né? Graças a Deus, eu sei disso. Né? Então, a minha atuação é limitada. E eu tenho que deixar claro isso com o paciente. Então, é como se fosse um contrato que eu estabeleço. Olha, eu garanto para o senhor que eu vou fazer isso. Eu vou estar do seu lado nessa situação, nessa e nessa. Eu espero que o senhor cumpra a sua parte da coisa, que é fazer o tratamento, ser honesto comigo, falar o que o senhor está sentindo. Eu espero que a sua família faça a parte dela, assim, assim, assim. A gente estabelece um contrato de direitos e deveres. E isso é muito importante. Né? E depois, essa cumplicidade com a família. Né? Que faz com que eu possa confiar neles e eles possam confiar em mim. Eles possam saber o que eu me comprometi a fazer e o que eu não me comprometi. Uma vez uma paciente falou para mim que ela só podia operar se eu me responsabilizasse por ela. Eu falei assim, como assim? Ela falou assim, eu moro sozinha, quem é que vai me dar almoço, jantar? Eu falei, olha minha senhora, eu sou só seu médico, eu não vou casar com a senhora. Você já pensou, eu tenho que dar almoço e janta para o meu paciente, porque ele está na casa dele, porque ele foi operado por mim? Né? Quer dizer, não rolou. Ela deve ter procurado o outro, não sei se casou com o outro também. Mas eu acho difícil ela encontrar alguém que assuma a responsabilidade sobre a vida dela. Né? A única pessoa que pode assumir a responsabilidade sobre a sua vida é você mesmo. Então, essa é a confiança. Bom, o que a gente conclui, eu já estou há algum tempo no Brasil trabalhando como professor na Faculdade de Medicina, é que o modelo de formação médica é hoje um modelo de despersonalização. É um modelo em que você é treinado para salvar e curar, como se fosse um herói. Não é? A morte proibida. Morte é o que a gente vai evitar. A gente luta contra isso, não é? O tempo todo, que na minha opinião é um erro. E a formação é uma formação técnica exclusiva. E a maior parte dos médicos ainda acha que se é para rezar é na igreja. Aqui é só ciência. Né? E o que a gente está querendo que seja? O que a gente está lutando para implantar? Não só no Brasil, mas aqui, quando a gente vem com as palestras, vem trazer essa mensagem. É ao contrário, é a personalização. Eu estou cuidando de uma pessoa e não de uma doença. Eu não estou aqui para salvar e curar, eu estou aqui para confortar, para auxiliar, né, para ajudar. A morte não é proibida, ela é discutida. A gente tem que conversar sobre esse assunto o tempo inteiro. Eu não sei, aqui deve ser a mesma coisa. No Brasil, a gente tem medo de falar de morte com os nossos filhos. Tinha uma colega que ela tinha um menino pequenininho, devia ter uns 5, 6 anos. E ela, uma vez numa feira dessas promocionais, ganhou um peixinho. Aí ela comprou aquele aquário redondo, que vai só com a água e pôs o peixinho. Nenhum peixinho sobrevive ali, né? Tem um tipo específico só que dá certo ali, mas aquele dourado não dá certo. E o menino ficou todo contente com o peixinho, batizou o peixinho de Bob. Aí, olha o Bob, punha comida pro Bob. Então todo dia de manhã ele levantava, escovava o dente, punha comida pro Bob e ia tomar café da manhã. Um dia ela levantou, enquanto o menino estava tomando banho lá, e o Bob com a barriga para cima, morreu o Bob. Ela entrou em pânico. Aí ela foi lá, escondeu, disse que estava limpando o Bob, que o filho não sei o que, foi lá e comprou outro peixinho. Aí no outro dia o menino foi lá, viu o peixinho novo, olhou, pôs comida, oi Bob, foi tomar café da manhã. E isso se repetiu algumas vezes. Ela comprou acho que uns 3 ou 4 peixinhos.
Chegou um dia que ela chegou na loja e não tinha mais bob dourado, só tinha preto. E ela não tinha outro jeito, comprou o peixinho preto e colocou no aquário. O menino levantou de manhã, botou a comida, oi Bob, tudo bem? Sentou, ela respirou aliviada. No final do café o menino pergunta assim, mãe, dessa vez não tinha bob vermelho para comprar? Quer dizer, por que a gente tem medo que os nossos filhos saibam que a morte existe? Você sabe qual é a maior causa de morte no planeta? Nascimento. Ninguém que não nasceu vai morrer. Isso é uma coisa que eu tenho certeza, eu posso afirmar para vocês. E outra coisa, assim, eu não estou rogando praga, mas todo mundo aqui vai morrer. Por que a gente não aceita isso? Por que a gente tem medo disso? Então a gente tem que discutir isso sempre. Essa cultura do medo da morte é uma coisa que tem que desaparecer, porque isso atrapalha. E a formação técnica exclusiva tem que se transformar numa formação humanística. E a ciência tem que trabalhar com a espiritualidade. Isso é necessário. Então, a doutora Marlene tinha duas coisas que ela falava que são muito significantes para mim. Primeiro, nós não somos um movimento de massa. Então, eu não me preocupo se eu vou falar para 10 pessoas, 5 ou 5 mil. No Brasil, a gente tem congressos de espiritismo que vão 4 mil pessoas. Mas não é esse o problema. Porque não é um movimento de massa. E é um movimento de minorias. As chamadas minorias criativas. Pode parecer um pouco arrogante pensar nisso, mas a minoria criativa é aquela que não se contenta em ir no lugar que está todo mundo indo. Ela quer saber por quê. Não é? Eu chamo de movimento, o movimento de manada. Né? A manada, onde vai um, vai todo mundo atrás. Você pergunta, por que você está indo? Está todo mundo indo para lá, eu vou também. Porque se der errado, você tem companhia. Não é? Mas a verdade é que a minoria criativa é aquele que pensa, está todo mundo para a direita, mas por quê? Será que a esquerda não é melhor? Então, quando eu me formei, e eu encontrei o meu professor, a professora Mauri, que me ensinou a pegar no pulso, olhar no olho do paciente, eu tinha alguém que estava diante de mim e que não estava com as mãos para trás e a cabeça baixa. E eu pude escolher. Então, se todo mundo tiver a mesma postura, quem está chegando vai imitar. A gente imita o jeito do pai andar, da mãe andar. A gente imita tudo das pessoas que vieram na nossa frente, principalmente das que a gente admira. Então eu acho que nós temos a obrigação de sermos essa minoria criativa, da gente oferecer uma opção para quem está vindo. Olha, tem essa medicina assim, que é clássica, que já é aceita, que é a medicina da doença, a medicina técnica, biomédica. E tem essa outra aqui, que parece mais simples, mas não é mais complexa, porque está considerando mais itens, mais possibilidades, mais características, mas que a gente acredita que essa é a melhor. E aí escolhe. Porque, olha, vocês não se iludam. Se existe o médico materialista, se existe o médico utilitarista, aquele que trata você como uma máquina, é porque existe o paciente que quer isso. Quando você coloca o paciente que você está lá só para ajudar e que ele tem que fazer a parte dele, ele não gosta. Eu dou muito o exemplo da cirurgia bariátrica, a cirurgia de obesidade. O paciente chega lá e fala assim, olha, eu estou gordo, quero que você resolva, com bisturi. Gente, isso não funciona. Não funciona. Né? Ele tem que comer melhor, ele tem que fazer atividade física, ele tem que mudar o estilo de vida dele. E ele não quer isso. Ele quer terceirizar a vida dele. Ele quer que alguém resolva para ele. E se não der certo, ele processa. Ele está fugindo da realidade. E o médico que aceita isso também está fugindo. Então você vai lá no meu consultório, sou gastroenterologista. Assim, doutor, eu estou com uma gastrite que não melhora. Faz 2 meses, 2 anos que eu estou tratando isso. Eu já tomei um monte de remédio e não melhora. Tá, você quer ver os remédios que eu tomei? Quer ver a endoscopia? Não, eu quero saber outras coisas. Eu quero saber como é que é a sua vida. Você faz alguma atividade física? Ah, doutor, não dá tempo. Você fuma? Né, doutor? Eu sou muito estressado. Se eu não fumar, eu vou explodir. E café? Ah, eu preciso tomar café, porque eu preciso acordar, eu tenho que estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Tá, e você dorme bem? Não dá tempo, né, doutor? Porque eu chego muito tarde em casa,
Bom, o que você quer aqui comigo? Eu quero um remédio para curar a minha gastrite. Não tem, viu? Pode ir embora, você me desculpa. Quer que devolva a consulta? Passa lá e a secretária vai devolver o dinheiro. O que eu vou fazer com essa pessoa? Se já tomou omeprazol e não resolveu, sinto muito. O que eu ia fazer para ela é dar omeprazol. Mas eu vou chegar para ela e vou falar, olha, você precisa mudar a tua vida. Que hora que você se diverte? Que hora que você tem um momento lúdico na sua vida? Que horas que você vai estar olhando para você? Às vezes fazer terapia é bom, mesmo que o terapeuta seja ruim. Mas é 45 minutos que você está lá para você com uma pessoa para te ouvir. É um luxo. Você ter alguém para te ouvir. Você ter 45 minutos para você. Você é o centro das atenções. Só isso já é terapêutico. Agora, ela acha que eu vou fazer alguma mágica e que o estômago dela vai parar de doer e ela pode continuar tomando cerveja, ela pode continuar fumando, enchendo a cara de café, dormindo mal, trabalhando muito sem se divertir. Olha, acho que nem Jesus. Porque Jesus falava assim, não fui eu que te curei, a tua fé te curou. Vai e não peques mais. Quer dizer, é ele que através da fé dele fez alguma coisa que consertou ele. Jesus era o caminho. Não é ele que fez a cura. E isso é uma coisa que precisa ficar muito claro na cabeça dos médicos, mas antes precisa ficar muito claro na cabeça dos pacientes. Né? Então, esse é o símbolo da medicina, o símbolo clássico do Esculápio. E essa é a nossa proposta. A gente tem que fazer uma medicina diferente. Uma medicina da saúde, não da doença. Uma medicina da pessoa. E a gente, como médico, a gente não vai ser psicólogo, fisioterapeuta, não é essa a proposta. Mas a gente tem que ter o conhecimento de todas as áreas. O que tem sido chamado, Edgar Morin fala muito sobre isso, é na transdisciplinaridade. Ou seja, não é apenas multidisciplinaridade, em que eu tenho vários profissionais para te atender. Mas, além de ter os vários profissionais, eles se conversam. Eles têm interconexão de conhecimentos. Então, o ortopedista sabe alguma coisa de fisioterapia, o fisioterapeuta sabe alguma coisa de ortopedia, o psiquiatra interrelaciona com o psicólogo com o psiquiatra, o gastroenterologista tem que conhecer alguma coisa de psicologia, de nutrição, não é? De endocrinologia, e aí os conhecimentos vão se entrelaçando e a gente precisa fazer essa conversa transdisciplinar. Não apenas multi, mas transdisciplinar. Isso não é algo novo. A gente tem aqui o nosso grande exemplo, que é o patrono das AMES, que é o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. O Dr. Adolfo Bezerra de Menezes viveu no Rio de Janeiro, apesar de ser cearense, foi médico, foi vereador lá. E ele era um exemplo. Ele era um exemplo. Tem uma história muito bonita, Dr. Bezerra, que ele está saindo de uma reunião e uma pessoa aborda ele e fala, doutor, eu vim procurá-lo porque me falaram que o senhor é uma pessoa muito boa, que o senhor é médico, eu não sei mais o que fazer, eu estou desempregado há muito tempo, estou sem me alimentar, minha família está em casa, eu não ponho comida na mesa há muito tempo, e eu não sei o que fazer, estou desesperado, eu vim conversar com o senhor. O Dr. Bezerra botou a mão no bolso, ele saía do consultório pior do que quando ele entrava, porque ele dava o anel dele, dava o dinheiro, ele ganhava de um, pegava o dinheiro que ele tinha ganhado de uma consulta, dava para o outro, né? E ele tinha essa característica. Ele botou a mão no bolso, tinha apenas a passagem do bonde para ele voltar para casa. E ele levanta a cabeça para o alto e ele é muito ligado a Maria e faz uma curta prece a Maria. Aí ele abraça a pessoa. E depois do abraço ele fala, meu irmão, o senhor acredita em Deus? Acredita em Maria? Eu falei, acredito, doutor. Então você vai fazer o seguinte, você vai chegar em casa agora, você vai pegar água, você vai fazer uma prece, e depois distribui a água na sua família. Todos bebem um pouquinho e vão dormir. E amanhã, quando você levantar, você vai procurar um emprego e vai dar tudo certo. E assim ele fez. Um mês depois o homem aparece, ele nem reconheceu, porque o homem já estava bem, vestido, penteado. Falei, doutor Bezerra, eu vim aqui agradecer ao senhor, porque aquele abraço me deu um ânimo que eu nunca tinha sentido. E quando eu cheguei em casa, eu fiz o que o senhor falou, coloquei a água e todos foram dormir bem. Fazia tempo que a gente não dormia, porque com fome.
mas parece que aquela água tinha alguma coisa que a gente ficou sem fome. E no dia seguinte, quando eu saí, o primeiro lugar que eu entrei, eu arrumei um emprego. E eu estou empregado e minha vida mudou. Então eu fiquei pensando quando eu li essa passagem, né? Quando que o médico, com um abraço e um olhar, pode ser terapêutico? Porque não foi o Dr. Bezerra que resolveu a vida dele, mas foi o Dr. Bezerra que abriu a janela para ele resolver a vida dele. E quantos de nós, mesmo sem diploma de médico, têm a oportunidade de fazer isso com as pessoas que estão ao seu redor? Um sorriso para quem está irritado, né? Um abraço para quem está fragilizado, 5 minutos de paciência para ouvir a reclamação do outro, que às vezes você não está muito bom para ouvir reclamação, você já está de mau humor, às vezes a reclamação do outro melhora o teu humor, porque você pensa assim, nossa, eu estava reclamando, a vida dele está bem pior. Né? Então o Dr. Bezerra trouxe esse paradigma para a gente, e quem instalou esse paradigma foi a doutora Marlene. A gente deve muito para esse espírito, porque ele que trouxe para a gente a oportunidade de trabalho. Se a gente está aqui hoje fazendo esse congresso, é porque ela trabalhou para que isso acontecesse. Ela construiu uma obra gigante no Brasil. São 64 anos. O nosso próximo Mednesp vai ser no Rio de Janeiro o ano que vem. Aliás, estão todos convidados. A gente está esperando quase 4 mil pessoas. O maior congresso de saúde e espiritualidade do planeta. Com mais de 136 oradores. Né? Então, isso é o trabalho dela. E ela recebeu a incumbência diretamente do Dr. Bezerra. Né? E hoje nós estamos aqui tentando levar adiante esse trabalho. E eu quero encerrar então com esse trecho que eu recebi quando escrevi o meu livro Ser Médico, Ser Humano, e que eu não sei o autor, mas que eu acho bastante significante. Ele diz assim: ser médico é ser parceiro, é estar ao lado e não acima. É auxiliar com amor e não com prepotência. É estar consciente de que a cura é atributo do enfermo e não do terapeuta. É ser solidário, mas acima de tudo é ser humano. Muito obrigado.